Olá, boa noite. Espero encontrá-las todas bem, encontrá-las bem também, né? Espero que tenha passado muito bem a final de semana. E apesar de toda essa crise que nós estamos passando, se Deus quiser, logo nós estaremos bem novamente, né? Nada melhor do que uma aula em sala de aula, né? Porque sala de aula é sala de aula, a gente olha nos olhos, conversa pessoalmente. Isso anima mais a gente, né, do que uma aula remota, assim como nós estamos procedendo. Bom, eu acho que o coordenador de vocês já deve ter comentado alguma coisa a respeito aí da quarentena. Por enquanto, ainda enquanto a gente não tiver uma resolução, né, das instituições aí sanitárias de saúde, do Ministério da Educação, a gente vai continuar nesse módulo por enquanto, tá? Muito bem, então, como a gente havia conversado na última aula, eu estava fazendo o exercício número 2, tá? De lançamentos horizontais, né? E por conta disso daí, então, eu vou dar continuidade hoje, vou fazer novamente, dando continuidade no exercício 3. Muito bem. A aula passada, anterior, que na verdade nós tivemos um feriado, né? E, e aí a última aula, então, na verdade, foi dia 13. Entretanto, o que acontece? Eu já havia comentado com vocês que eu estava com um problema aqui de vídeo, né? O aplicativo que nós estamos usando para poder fazer a nossa aula, ele não está gravando a imagem, tá? Então fica uma tela escura, uma tela preta. Então, por conta disso daí, eu tive que arrumar outros meios aqui para poder resolver esse problema. Tanto é que eu já avisei o Eric, que é da informática, já avisei o Romildo também, que eu estou com esse problema, e até agora não conseguiram encontrar uma solução, tá? Mas, enfim, eu acredito que no formato que eu estou trabalhando, a gente vai conseguir apresentar aí a nossa matéria, o tema, fazer alguns exercícios aqui e gravar de uma certa forma, tá? Muito bem, então, vamos lá. Eu vou desligar um pouco a câmera, porque eu não vou precisar dela agora, tá? Então, deixa eu só ver onde que ela está aqui. No anterior, a gente lançou uma pedra na horizontal com velocidade, né, de 10 metros por segundo, num ponto situado a 20 metros de altura. Muito bem, então a gente resolveu esse questionamento aqui, que era as questões A até G, e agora nós vamos ver bacana. Uma curva de gravidade ela começa a atuar sobre a bola, né, forçando a bola a cair e ir um pouquinho para frente. Então, aqui eu vou ter uma velocidade y e vou ter uma velocidade em x, tá? E na medida que a bola vai, ela cria uma de 0 até o máximo atingir. Então, essa daqui é a sua distância máxima, ou distância A, né? Se vocês preferirem dessa forma. Então, na verdade, como nós estamos fazendo um lançamento oblíquo, né, horizontal, esse lançamento aqui, essa distância, na verdade, ela corresponde à distância x, tá? Então, esse é o eixo y e esse é o eixo x. O eixo y corresponde à altura e o eixo x corresponde à distância, a partir desse ponto que nós efetuamos o lançamento com a velocidade inicial de 30 metros por segundo, tá? E a altura já foi dada também, olha só que legal. A altura está em 45 metros a partir da horizontal do piso. Então, olha só, nós temos 45 metros de altura, uma velocidade inicial aqui de 30 metros por segundo, a ação da força da gravidade. Então, ele pergunta para nós o seguinte, faz 3 perguntas. O tempo para a bola atingir o solo, ou seja, ela vem a 30 metros por segundo, vem caminhando, caminhando e caindo, e atingiu o solo. Quanto tempo ela demorou para chegar nesse ponto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o alcance horizontal do lançamento, ou seja, quando ela saiu desse ponto mais alto de 45 metros,
Então, o que aconteceu? Ela começou a distanciar da marca inicial, que é a distância zero, e atingiu uma certa distância. Então, quanto foi essa distância? Essa é a pergunta que ele está fazendo para nós. E o questionamento C, ele diz o seguinte: qual é o módulo da velocidade ao atingir o solo? Então, aqui, eu ainda tenho a velocidade em x e ainda tenho a velocidade em y. Então, ele quer saber qual é o módulo dessa velocidade. Quem é o módulo? O módulo é essa em azul aqui, olha. Essa daqui corresponde à somatória dessa velocidade mais essa velocidade. Então, se a gente aplicar aqui a teoria da somatória dos catetos ao quadrado, eu gero o quê? A minha velocidade modular, tá? Então, eu vou começar a fazer aqui o exercício tentando definir qual foi o tempo dessa trajetória aqui até ele atingir o solo. Muito bem, vou mudar a tela aqui para a gente poder continuar, tá? Aqui eu tenho que mudar de novo, porque aqui eu tenho que mudar, consegue, tá? Não se preocupe. Muito bem. Então, olha só. O primeiro questionamento dele é o seguinte. Ele diz para nós que o nosso objeto ele está aqui e ele parte de uma velocidade. E ele tem o quê? Uma altura de 45 metros, que é a altura que ele definiu para nós. Tá? E esse objeto ele vai fazer uma trajetória. Olha só que legal. Ele não vai sair em linha reta. Quando ele sair do ponto de apoio aqui, ele vai começar a cair. Então, no meio do caminho aqui, ele vai gerar. Ele vai continuar tendo uma velocidade chamada de velocidade Vx e vai continuar tendo uma velocidade chamada de velocidade Vy. Tá? E vai ter uma velocidade tangencial, tangente à trajetória, que é chamada de velocidade em módulo. Tá? Então, para mim saber qual é o valor dessa velocidade, eu tenho que somar essa com essa. E aí, para finalizar, ele pergunta para nós o seguinte: qual foi a distância, né, que esse objeto percorreu? Olha que coisa legal. Isso na prática a gente vê toda hora, só que a gente não leva isso no lado da física, né? Mas na prática, quando a gente lança uma bola, joga um objeto, alguma coisa, ele cai lá na frente. Então, ele quer saber essa distância, que ali no exemplo é a distância A, mas eu vou chamar de distância x, tá? Então, ele quer saber essa distância. Muito bem. Ele disse que a velocidade inicial do nosso objeto aqui, ele está com 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade Vx. Ele diz que está em 30 metros por segundo. Essa é a nossa saída dele. Muito bem. Para a gente poder definir qual é o tempo, que é a questão A, ele disse o seguinte: a questão A, né? A questão A, ele quer saber qual foi o tempo da trajetória desse objeto, desse ponto até esse ponto. Tá? Para a gente saber o tempo, a gente vai usar uma das equações. Eu vou pegar a altura, que é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial y, né? Mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá bom? Então, olha só. Muito bem. Então, ele deu algumas informações importantes para nós, né? A altura é 45. Então, a altura final aqui em cima é 45. A nossa altura aqui embaixo é a altura inicial. Aqui para nós é zero. Zero no comprimento, zero na altura. Tá? Então, aqui vai ser a nossa altura inicial. Então, essa altura inicial aqui, ela vai ser zero, porque ela está nesse ponto aqui para começar. Tá? A velocidade V0y, o objeto, ele disse para nós o seguinte, que ele é lançado a partir de 30 metros por segundo na horizontal. Então, aqui, a nossa velocidade Vy,
é a nossa velocidade VY inicial. Aqui eu não tenho velocidade inicial Y, ele não está caindo, ele só vai para frente. Tá? Então, aqui para nós também é zero. Tá bom? Então, aqui é a velocidade Y inicial e aqui é a velocidade final, que é a velocidade VY. Então, o que vai acontecer? A altura nossa é 45 metros. Então, vou trocar na equação, né? 45 metros será igual a zero, mais zero daqui, mais a aceleração da gravidade, ele deu para nós. A aceleração da gravidade, ela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho 10, que multiplica ao tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? Arrumando um pouco essa equação, ela vai ficar assim. 45 é igual a 10 dividido por 2 dá 5, vezes o tempo ao quadrado. O que eu estou procurando é essa variação aqui, ó, essa variante. Eu quero saber qual é o tempo. Para mim saber qual é o tempo, eu tenho que tirar todos os números dele e isolar ele. Para me isolar, então o que eu vou fazer? Tempo é igual a 45. O 5 está multiplicando por t, ele vem para cá dividindo. Tá? E esse expoente aqui, olha, esse expoente aqui, para mim jogar ele para uma inversão, eu tenho que inverter. Para me inverter, eu vou representar ele como uma raiz quadrada. Tá? Então, o nosso tempo será igual a 45 por 5 dá 9. Então, é raiz de 9. O nosso tempo, então, será de 3 segundos. Então, o tempo para ele fazer essa trajetória aqui, dentro do movimento, ele demorou 3 segundos. Tá? Então, esse foi o tempo que ele demorou para ele fazer o percurso. Muito bem. Aí, eu vou apagar, tá? Porque agora a aula está gravando e vai dar certo, viu? Eu consegui fazer uma gravação com outro aplicativo, não aquele que a faculdade forneceu para nós, e está dando certo aqui, graças a Deus, tá? Então agora eu vou conseguir postar a aula para vocês, tá bom? Então, olha só. Eu vou responder aqui, embaixo, o questionamento da B, tá? Ele quer saber, depois eu apago lá. Ele quer saber qual foi a distância percorrida, né? A distância percorrida pertence à horizontal. Para mim escrever a equação da horizontal, eu já passei para vocês isso aí, a gente escreve dessa forma. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade que pertence à horizontal. A velocidade que pertence à horizontal é Vx, ó. Vx. Então, é Vx vezes o tempo. Essa é a equação. Tá? Muito bem. Então, definida a equação que nós vamos usar, agora nós vamos ver o que nós podemos aproveitar aqui. Olha só. Se aqui é zero para mim, zero para a altura é zero para x também. Então, aqui a minha posição inicial, x0, é zero, porque ele começa nesse ponto aqui, ó, tá? Muito bem. E aí, eu tenho aqui a posição final, que é essa daqui, ó. Então, se a minha posição inicial é zero, então eu vou dizer que isso é zero. A velocidade Vx já foi dada, é 30, ó. 30. Então, a minha posição final será 0 mais Vx, que é 30, e aí eu preciso do tempo. Muito bem, quanto tempo ele gastou para sair daqui e chegar aqui? Ou seja, fazer essa trajetória. Então, aqui o meu tempo era 0, e aqui o meu tempo é igual a 3 segundos, que é o que nós achamos. Tá? O tempo nosso, 3 segundos.
E aqui é o nosso tempo inicial igual a zero. Tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho a altura igual a zero, o tempo igual a zero, a posição igual a zero. A altura final 45, tempo igual a 3 e a posição é a que nós estamos tentando encontrar agora. Então, essa posição, eu vou multiplicar por um tempo igual a... Opa, 3, né? Não 30 segundos, é 3, desculpa. Aqui é 3 segundos, tá? Então, olha só. 30 vezes 3. Então, a posição foi de 3 vezes 3, 9, 90 metros. Tá? Então, vamos lá. Colocar aqui, posição final igual a 90 metros. Tá? Ou se quiser colocar aqui, né? Também pode. 90 metros. Então, olha que legal. A 45 metros de altura, numa velocidade de 30 metros por segundo, ele conseguiu alcançar uma distância de 90 metros. Tá? Então, essa é a resposta B que ele perguntou para nós. Muito bem. A próxima pergunta que ele está fazendo para nós é: ele quer saber qual é a velocidade em módulo, né? Ele quer saber qual a velocidade, olha só, ele quer saber qual o módulo da velocidade ao atingir o solo. Muito bem. Esse módulo, deixa eu mudar aqui. Esse módulo, ele quer saber qual é essa velocidade aqui, ó, da barrinha, tá? É essa velocidade que ele está perguntando para nós. Bom, então vamos ter que responder para ele, né? Não tem outro jeito, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse lado agora, que agora eu vou precisar de um pouquinho de espaço aqui, né? Vou apagar, tá? Essa é a questão C. Essa é a questão C. Ele quer saber qual a velocidade em módulo. É isso que ele quer saber. Bom, para a gente poder descobrir qual é a velocidade em módulo, nós vamos escrever ela, a equação desse jeito. Olha só. Velocidade modular é igual a velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. Tudo isso eu vou tirar a raiz. Tá? Muito bem. Então, olha só. Velocidade x, nós temos. Ela está aqui já. Ela foi dada. Tá? Mas eu vou precisar da velocidade y. A velocidade x eu tenho. Eu preciso da velocidade y. Bom, como que eu acho a velocidade y? Eu já passei a equação para vocês. A velocidade y será velocidade y final, que é aqui, tá? Porque aqui ela é inicial e eu quero saber quanto ela vale aqui. Será igual a velocidade y inicial y mais como ela está caindo, então quem puxa a velocidade y para baixo é a força da aceleração gravitacional vezes o tempo. Tá? Muito bem. Aí, nós descobrimos que aqui a nossa velocidade v0y ela é zero. Tá? Então, o que eu quero é a velocidade y final. É isso que ele está procurando. Então, como que eu vou resolver esse problema? Eu vou dizer o seguinte, que Vy é igual a zero, tá certo? É igual a zero, aqui para nós é zero, então zero, mais a aceleração da gravidade ele deu que é 10, e o tempo é o tempo total. Então, por exemplo, para mim sair de zero e chegar na posição de 90 metros, eu gastei 3 segundos. Para mim sair daqui e chegar até aqui embaixo, fazendo uma trajetória curvilínea, eu gasto também 3 segundos. Tá? 3 segundos. Então, a nossa velocidade y é igual a
30 metros por segundo. Muito bem. Já que eu descobri quanto vale a nossa velocidade y aqui no final, que aqui vai 30, tá? Aqui nós descobrimos que é 30. Então, quanto vale a somatória das duas, né? Então, eu vou colocar a minha velocidade modular agora. Então, a velocidade x é 30. A velocidade y nós achamos que é 30 também, ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar como? 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900. Tá? Então, será 900 mais 30 ao quadrado, que é 900. Que isso daqui vai dar 1.800. Né? Então, a nossa velocidade em módulo será 1.800. Eu tiro a raiz, vou extrair a raiz desse valor, 42,42 metros por segundo. Tá? Então, essa velocidade em módulo aqui é a somatória dessa com essa. Essa vale 30, essa vale 30. Então, essa daqui deu 42,42 metros por segundo. Tá? Então, tá aí, gente. Respondido aí as 3 questões, que é o que ele estava perguntando para nós, né? Então, eu consegui saber quanto é a velocidade y aqui no final, que ela vale 30. A velocidade de inicial aqui, a Bx, ela é constante, tá? E descobri quanto vale o módulo da velocidade aqui no final. Então, eu fiz uma relação de Pitágoras, né? Eu somei essa daqui ao quadrado, mais essa ao quadrado. Porque, na verdade, isso daqui, se vocês observarem, é o triângulo, né? Se vocês puderem olhar, o que nós estamos fazendo aqui é isso daqui, ó. Olha que coisa legal. Aqui eu tenho uma Vx, tá? E aqui eu tenho uma Vy, tá certo? A velocidade modular é essa. Essa daqui, essa é a minha velocidade modular. Então, se eu pegar, jogar essa velocidade aqui do lado, sabe que coisa interessante? Eu tenho a minha velocidade Vy. Então, eu formei aqui um Pitágoras. Então, na verdade, a velocidade, o módulo da velocidade tangencial será o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Tá? Então, esse é o valor da minha velocidade final. Tá bom? Muito bem. Então, agora nós vamos passar para o próximo exercício. Enquanto isso, eu vou trocar a tela. Eu vou trocar a tela, né, para a gente poder dar continuidade. Muito bem. Então, olha só. O próximo exercício é esse daqui. Olha que coisa legal. Isso é muito prático, tá? Então, estou com alguma coisa no olho aqui me incomodando. Olha só. Vamos observar a trajetória desse helicóptero, né? Esse helicóptero, ele, na verdade, ele é um exercício muito parecido com o anterior. Porém, ele tem algumas características próprias, né? Por exemplo, ele está pedindo para a gente observar a trajetória da bomba. Então, a bomba é essa bola aqui, ó, tá? E ele deu alguns dados para nós. Ele disse que a velocidade é 150 metros por segundo e está numa altura de 3 km, ou seja, 3.000 metros, tá? A gravidade tem a ação de 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer saber qual a velocidade da bomba ao atingir ao seu alvo no momento da explosão se ouviu somente após 15 segundos. Olha que coisa interessante.
Então, quer dizer, ele não quer saber a velocidade final, ele quer saber a velocidade um pouco antes, né? Um pouco antes de atingir o solo. Então, quanto que é essa velocidade aqui, antes de atingir o solo? Então, a gente vai ter que fazer umas continhas aí para a gente poder saber quanto vale isso, né? Então, olha só, eu vou fazer novamente aqui o desenho na lousa, e aí vocês vão dando uma olhada no exemplo aí enquanto isso, tá? Deixa eu mudar a tela aqui. Bom, ok, já apaguei a lousa. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, né? Legal, é isso aí. Bom, então olha só, toda vez quando a gente tem um enunciado, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer um desenho, né? Para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Então vamos lá. Ele quer saber, imagina que o helicóptero ele está aqui, ó, né? Ele está aqui. E aí ele lança uma bomba. Essa bomba, ela vai fazer uma trajetória. Uma trajetória. Essa bomba, ela está numa altura de aproximadamente 3.000 metros. Então, o nosso H aqui, o nosso H é igual a 3 quilômetros, ou 3.000 metros de altura, tá? Lembrando, né? Aqui embaixo, para mim, o H0, aqui embaixo é o H final, e ele deu para nós uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial é de 150 metros por segundo. Então, ele disse que a velocidade inicial aqui é de 150 metros por segundo. Mas quem é essa velocidade inicial? Notem que antes, quando o objeto estava na aeronave, ela começou a cair. Então, eu só vou considerar a velocidade Vx, porque ele está em deslocamento horizontal. Essa velocidade aqui, ó, é a nossa velocidade inicial y. Né? E aí, o que acontece? O objeto, ele faz uma trajetória, né? E essa trajetória é descrita por uma velocidade na horizontal, que essa velocidade aqui é a nossa velocidade Vx, e descreve uma velocidade chamada de velocidade Vy, tá? Que é essa que desce. E nós temos uma velocidade chamada de velocidade modular, tá? Igual ao exercício anterior. Aí o que acontece? Ele não disse nada. Qual foi a distância que esse objeto percorreu? Mas ele quer saber quanto tempo, né? Qual foi a velocidade desse objeto, tá? No momento, deixa eu ler aqui de novo, porque eu não me lembro de cabeça, né? Ele quer saber qual foi a velocidade, né? Ao atingir o seu alvo, se ele demorou o som após 15 segundos. Muito bem, então nós vamos ter que saber o seguinte. Primeira coisa, nós vamos ter que saber qual foi o tempo total, daqui até aqui, tá certo? Se ele disse que ele ouviu 15 segundos depois, né?
Então, significa que o objeto estava um pouco antes, ele não chegou a atingir o solo. Então, ele queria saber qual era a velocidade do modular antes desse tempo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que saber qual foi o tempo total. Para mim achar o tempo total, ou o tempo total, vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a altura do meu objeto, a altura inicial, mais a velocidade inicial em y, mais a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, só lembrando, né? A altura inicial nossa é 0, tá? 0. A velocidade em y inicial aqui também é 0. Professor, Oi? não está aparecendo a lousa. Ah, tá, desculpa. Já vou mudar já. Peraí. Ok. Ah, tá. Obrigado, viu? Apareceu. Agora sim, né? Maravilha. Sim. Olha só. Então, recapitulando, né? O meu objeto ele tem uma velocidade de 150 metros por segundo dessa horizontal. Não tem velocidade y inicial. Está numa altura de 3.000 metros de distância. E ele quer saber qual foi a velocidade no momento, né? Antes de tocar o solo, porque ele falou o seguinte, ele só conseguiu ouvir a explosão depois de 15 segundos. Então, vamos lá. Então, eu preciso achar o tempo total. O meu tempo total vai me dar uma referência da velocidade nesse momento, tá? Então, olha só, vamos lá. A nossa altura inicial é 0, porque eu começo aqui. A nossa velocidade em y inicial é 0, porque começa aqui, tá? Então, aqui também é 0. Aí sobrou pouca coisa para nós, né? Sobrou o quê? A altura, que é 3.000, já vou colocar aqui, 3.000. A altura inicial é 0. A velocidade em y é 0. A gravidade é 10. O tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Mesma coisa da anterior, eu preciso isolar esse termo aqui, ó. Eu tenho que saber qual foi o tempo total. Qual foi o tempo total para ela poder atingir o solo? Muito bem. O tempo total para atingir o solo vai ser o seguinte: 10 dividido por 2, 5. Então vai ficar 3.000, que é igual a 0,0. 10 por 2 dá 5, vezes o tempo ao quadrado. Eu preciso isolar esse termo aqui, ó. Para mim isolar ele, como é que eu vou resolver? Eu pego 5 e divido 3.000 por ele. Então, 3.000 dividido por 5, porque ele está multiplicando por tempo. E aqui, lembrando que o expoente, eu represento ele do outro lado do sinal, como se fosse uma raiz. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui é assim, olha. 3.000 dividido por 5, e vou extrair a raiz. Então, 3.000 dividido por 5 deu 600. Então, aqui vai ficar raiz de 600. Raiz de 600 vai ser 24,49. 24,49. Então, vai dar 49, eu vou pôr 24,5, que fica mais arredondado, né? Segundos. Então, olha só. Isso daqui foi o tempo total. Aqui o meu tempo inicial igual a 0. O meu tempo total igual a 24,5 segundos, tá? Esse foi o tempo total. Mas não é isso que ele quer saber. O que ele quer saber é qual era a velocidade, né? Qual era a velocidade se ele ouviu o barulho, né, após 15 segundos. Então, quer dizer, ele não ouviu o barulho após 24,5 segundos. Ele ouviu o barulho após 15 segundos. Então, como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho que saber qual é o tempo da queda. Ou seja,
Então, olha só. O tempo da queda, né, será igual ao tempo total, né? Será igual ao tempo total, que é esse cara aqui, tempo, ou melhor, vou mudar esse tempo para minúsculo, né? Tempo total menos o tempo que ele ouviu, né? Ouviu. Ou tempo ruído, tá? Tempo do ruído. Foram 15 segundos. Então, o tempo de queda será o tempo total, que é 24,5, menos o tempo do ruído, né? Que ele disse para nós no exercício que era 15 segundos. Então, menos 15. Isso daqui vai me dar um resultado. Então, vamos lá. Eu tenho 24,5 menos 9. Sobrou 15,5. 15,5. Não, menos 15, né? Perdão. Então, é 24,5 menos 15. Sobrou 9,5. Então, aqui eu tenho 9,5 segundos, tá? Bom, quem é esse 9,5 segundos? Então, se, por exemplo, daqui até aqui eu tenho 24,5 segundos, então esse 9,5 ele é um pouco menos da metade. Então, aqui eu tenho 15, então, por exemplo, daqui a aqui eu tenho 12, né? E mais um pedacinho, 3 segundos, 15. Então, ele está mais ou menos por aqui. E daqui a aqui dá 9, que é esse pedacinho aqui, tá? Então, olha só. Ele quer saber qual é a velocidade modular. A velocidade em x continua sendo 150, ela não mudou. Ela continua sendo 150 metros por segundo. Eu preciso descobrir qual é a velocidade y nesse ponto de 9 segundos, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar a minha equaçãozinha. A equação de dy, né? Como que eu descrevo ela? Vy final é igual a Vy inicial mais a ação da gravidade, porque a gravidade pertence à vertical vezes o tempo, tá? Muito bem. Então, olha só. A velocidade y é igual. A velocidade inicial está aqui em cima, ela é igual a zero, né? Ela vale zero para nós. Zero. A força da gravidade, então aqui é zero, mais a força da gravidade é 10. E o tempo é o tempo que explodiu, que sobrou 9,5. 9,5. Então, isso daqui vai me dar uma velocidade Vy de 95. 95 metros por segundo. Tá? Então, olha só. O objeto ele estava a 150 metros por segundo na horizontal e 95 metros por segundo na vertical. Então, ele está indo muito mais para frente, muito mais rápido para frente do que cai. Tá? Isso porque a velocidade é alta. Então, ele está indo muito mais para frente do que ele está caindo. Tá? Então, é porque a velocidade aqui em cima era alta. Tá bom? Então, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? A gente já descobriu quanto vale essa velocidade e essa daqui. Vy para nós é 95. Então, Vy é igual a 95 metros por segundo. Se ele quer saber qual é essa velocidade aqui, então eu somo essa ao quadrado mais essa ao quadrado. Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, tá? Para deixar tudo montadinho. Então, eu vou dizer o seguinte, que a velocidade, o módulo da velocidade para o tempo de 9,5 é igual
AVY ao quadrado mais VX ao quadrado. Tá? Muito bem. Quem é VX e quem é VY? VY nós achamos, 95. Então, tem 95 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Tá? Então, o módulo da velocidade, fazer a continha aqui, né? Então, tem 95 ao quadrado, 95 ao quadrado, mais 150 ao quadrado. 31.525, que é o que tem aqui dentro da raiz. Se eu tirar a raiz desse valor, eu tenho 177,5. Então, ele deu 177,5 metros por segundo. Quem é essa velocidade aqui? É exatamente essa velocidade, tá? Antes de atingir o solo. Antes de atingir o solo. Olha que coisa legal, né? Então, essa é a velocidade antes de atingir o solo. Ele pergunta mais alguma coisa para nós? Se ele querer saber a altura. Não, né? Não pergunta. Tá? Ele não pergunta. Mas, ele não perguntou. Então, olha só. A pergunta que ele fez para nós, qual era o módulo da velocidade no instante antes de atingir o solo? Quanto antes de atingir o solo? 9,5 segundos, que é o que nós encontramos aqui. Tá? Porque ele disse o seguinte, ele ouviu um ruído, né, após 15 segundos. Então, olha só, o objeto saiu daqui, percorreu a trajetória por 15 segundos, porque o total era 24,5, e explodiu. Tá? E aí, os 9 segundos aqui não tem mais nada, porque aí a bomba já explodiu, né? Acabou a velocidade dela e acabou toda a trajetória. Tá? Então, agora, se ele atingiu o espaço dele, alguma coisa atingiu o seu objetivo, aí é outra história, tá? Mas, de forma geral, é isso daí para esse exercício, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Agora, deixa eu ver que hora que é aqui, né? Para mim ter uma ideia. Muito bem. 21h54. Deixa eu ver o que o pessoal está me chamando aqui lá da Maria Imaculada. Muito bem. Olha só. Então, esse foi o exercício aí, que na verdade foi esse da trajetória do helicóptero, né? Muito bem. Então, olha só, vamos fazer mais um. Bom, esse exercício, ele já envolve um objeto quando ele está saindo a partir do solo, tá? Ele está saindo a partir do solo. Muito bem. Então, o exercício anterior, a gente já estava na altura máxima, que era isso daqui. E daqui, a gente só analisava daqui para frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise mais completa. Nós vamos partir do exemplo do objeto saindo do solo. Então, o objeto, para ele poder sair do solo, ele tem que ter uma velocidade de arranque. Que velocidade que é essa daqui? É uma velocidade modular, né? É o valor da velocidade azul. E essa velocidade, quando ele sai do solo, a gente faz o que nós chamamos em física, é uma decomposição vetorial. Como que é a decomposição vetorial? Eu preciso saber quanto essa velocidade em módulo vale em y e quanto ela vale em x. Eu vou dar um exemplo antes para vocês, tá? Então, olha só. Quando ele sai do chão, ele tem uma velocidade modular
e essa velocidade desse objeto ele vai se projetando ao longo de sua trajetória, né? Até ele atingir a sua altura máxima, que é isso daqui. A partir desse momento, notem que aqui eu não tenho mais velocidade Vy, porque o objeto parou de subir e ele vai começar a cair. Então, na verdade, o que acontece? Um pouquinho antes do zero, a velocidade ainda y está subindo. A hora que chega em zero, ela para e passou um pouquinho do zero, ela começa a cair. Tá? Então, olha que coisa interessante. Mais a velocidade Vx, né, desculpa, a velocidade Vx ela é constante ao longo de sua trajetória. Olha que coisa interessante. Porque não tem nada que segura ela. Só o solo, né? Agora, já a velocidade Vy, ela, num determinado momento, ela para de sofrer a sua ação. Porque a ação da gravidade puxa o objeto para baixo. Então, ela vai perdendo energia ao longo de sua trajetória. Tá? Muito bem. Então, esse próximo exercício que nós vamos fazer agora vai ser em relação a esse tipo de comportamento aqui do nosso objeto, tá? Ele parte do zero no solo, faz toda essa curva e depois ele cai novamente lá na frente. Então, ele vai ter de novo a sua distância total, a sua altura total, a sua velocidade ao longo da trajetória e assim por diante, tá? Muito bem. Então, eu vou fazer um exemplo de como é que a gente faz uma decomposição vetorial, antes da gente começar a trabalhar esse exercício aqui, tá? Muito bem. Então, olha só. Eu vou mudar a tela. Enquanto isso, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou apagar a luz, tá? Bom, olha só. Vamos aprender primeiro a fazer uma decomposição vetorial. Uma decomposição vetorial. Vetorial. Tá? Muito bem. Quando eu tenho, por exemplo, eu posso usar um vetor qualquer. Eu posso usar um vetor chamado de vetor força, um vetor chamado de vetor velocidade, um vetor chamado de vetor posição, um vetor chamado de vetor aceleração, e assim sucessivamente, tá? Muito bem. Só, todos eles, a fórmula é a mesma. É a mesma. Quando a gente fala de um vetor, é o seguinte: quando a gente tem um objeto que ele executa uma trajetória, e essa trajetória não é linear, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho o eixo chamado de eixo Y, e aqui eu tenho o eixo chamado de... Opa! Vamos melhorar aqui, né? Chamado de eixo X, tá? Por exemplo, se for um vetor força, né? Se for um vetor força, eu vou ter uma componente chamada força X, certo? E vou ter uma componente chamada força Y. Muito bem. Se eu tiver uma velocidade como um vetor, eu vou ter um vetor em X na horizontal
e vou ter um vetor velocidade na componente y. Tá? Se for um vetor posição, eu vou ter um vetor posição na componente x, vou ter um vetor posição na componente y. Tá? Se for uma aceleração, um vetor de aceleração. Se for um vetor de aceleração, eu vou ter também uma componente chamada x e vou ter uma componente chamada y. Por que eu estou somando as duas aqui? Olha que coisa interessante. Por que eu estou somando as duas? Porque x e y dá o resultado final. Então, aqui pode ser, por exemplo, uma força resultante, uma velocidade resultante, uma posição resultante ou uma aceleração resultante. O que é resultante? Resultante é a somatória das duas. Se eu somar as duas, eu vou ter um resultado que representa uma resultante. Muito bem. Então, olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que a minha velocidade, ela está assim, ó, tá? Essa é a minha velocidade em módulo. Ou, se vocês preferirem, vocês podem dizer que é a minha velocidade resultante, tá? Muito bem. Para mim saber quem é essa velocidade aqui, eu preciso somar essa com essa. Mas, se as duas velocidades estiverem a um ângulo de 45 graus, essa 45 graus. Tá certo? Se as duas tiverem 45 graus, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou pegar, se eu quiser saber quanto vale essa força resultante na posição x, tá? O que eu faço? Então, eu quero saber quanto vale a velocidade, certo? Vetorial em x. Eu quero saber quanto vale essa. Eu pego a velocidade módulo, certo? E multiplico ela pelo ângulo que aparece para mim. Nesse caso aqui, para mim vir daqui para cá, eu uso o cosseno. Tá? Por que cosseno? Companheiro, né? Lembre-se disso, põe na cabeça. Ó. Cosseno é companheiro. O que é companheiro? Companheiro é o ângulo que aparece. Companheiro, parceiro. Tá? Então, quando o ângulo aparece, eu uso cosseno. Cosseno de quem? Do número, que é 45 graus. Então, eu sei quanto ela vale, quanto vale a componente x, partindo da componente principal. Tá? Para mim saber quanto vale a componente y, eu faço a mesma coisa. Eu pego a principal, que é a velocidade resultante principal, e multiplico ela por um ângulo que aparece para mim aqui. Só que agora eu quero ir para y. Para y não tem ângulo nenhum, aqui está vazio, tá vendo? Se está vazio, eu usei cosseno para que tivesse para o ângulo que aparece para mim, e do outro lado, então, eu uso seno. Vezes seno. E o número que eu vou usar? O mesmo que estava aqui embaixo. Seno de 45 graus. Pronto, eu descobri quanto vale a componente x e quanto vale a componente y. Isso chama-se decomposição vetorial. Tá? Aí você pode perguntar, bom, e se o ângulo for outro? Não tem problema. Vamos supor que o ângulo daqui seja 30 graus. Para mim levar essa força, saber quanto ela vale na componente x, mesma coisa. Vx é igual módulo vezes cosseno de... Agora não é 45 mais, agora o ângulo mudou. Agora o ângulo é 30. Tá?
Legal, né? Aí, se eu quiser saber quanto essa força, quanto essa velocidade vale em y, levantando para cá, mesma coisa. Velocidade principal, que é o módulo, vezes o seno de, muda o ângulo. O ângulo mudou agora. Agora é 30. Vezes 30. Tá? Então, isso é uma decomposição vetorial que a gente está fazendo. Tá bom? Muito bem. E se essa força resultante estivesse aqui? Aqui, ó. E aí, a minha VR estava aqui, ó. Se eu souber quanto vale esse ângulo, por exemplo, aqui é y, não é? E aqui continua sendo x. E aqui continua sendo a minha velocidade modular. Então, se isso daqui for 25, esse ângulo for um ângulo de 25, como que eu faço? Mesma coisa. Eu quero saber quanto vale VY. Vou chamar de VY de Y1, X1. E aqui é o principal. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar Vx1 igual ao módulo, que é essa, multiplico pelo ângulo para mim ir para x. Para mim ir para x. Para essa velocidade vir para x, eu tenho que multiplicar por um ângulo. Como aqui não tem número, está vazio, quando está vazio, eu uso seno. Fica mais fácil de entender. Está vazio, seno. E o número que eu uso aqui de seno? Eu pego o número do outro lado, que é 25. Seno de 25. Para mim achar y, mesma coisa. dy1. Eu pego o módulo e multiplico pelo ângulo que aparece. Agora o ângulo aparece. Se o ângulo aparece aqui indo para y, significa que ele é companheiro. Se é companheiro, ele é cosseno. Tá? Se é cosseno, de quanto? Do número que aparece. 25. Pronto. Está resolvido. Tá? Muito bem. Vamos dar um exemplo com número aqui. Com número. Número é melhor, né? Muito bem. Então, olha só. Vou pôr um número aqui para vocês poderem enxergar melhor. Vamos supor que essa velocidade aqui, ela tem uma intensidade de 50 metros por segundo. Quanto essa velocidade vale em x? Vamos lá. Para mim saber quanto essa velocidade vale em x, eu pego o módulo e multiplico pelo para x o ângulo aparece. Se ele aparece, ele é companheiro. Se é companheiro, é cosseno de 30. Muito bem. Quanto vale investir? Velocidade modular, que é 50. Que multiplico por cosseno de 30. De 30. Então, vou fazer a continha para a gente ver quanto vai dar. Cosseno de 30, então, ó, cosseno de 30 vezes 50. 43,3. Então, a velocidade Vx, ela tem uma intensidade de 43,3 metros por segundo. Tá? Muito bem. Agora, eu preciso saber quanto essa velocidade em módulo vale para y. Muito bem, para y. Então, vamos lá. dy em módulo é igual a velocidade em módulo que multiplica pelo ângulo. Que ângulo é esse? Aqui está vazio. Se está vazio, é seno.
Vazio é seno. Seno de quanto? Aí eu empresto no mundo do lado, que é 30. 30. Então vamos lá. Seno de 30. Seno de 30 é igual vezes 50, né? Então vamos lá. dy é igual a 50 que multiplica seno de 30. Vai dar 25. 25 metros por segundo. Tá? Então é assim que a gente faz uma decomposição vetorial. A gente pega a velocidade principal, joga um pouquinho para cá, para x, e joga um pouquinho para cá, para y. Tá? Muito bem. Agora, vamos imaginar, lembra que nós fizemos no exercício anterior? O exercício anterior, eu tinha lá uma velocidade Vx, tá? E tinha uma velocidade Vy. Muito bem. Vamos supor que a velocidade Vx é exatamente esse número aqui, ó, 43,33. 43,3 metros por segundo. E a velocidade em y é igual a 25. 25 metros por segundo. Muito bem. Se o exercício pergunta para mim qual a velocidade em módulo que representa as duas, então eu tenho que voltar nessa daqui. Então eu tenho que dizer para ele o seguinte, ó, a velocidade em módulo será igual. Velocidade em módulo será igual Vy ou Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. E vou tirar a raiz de todo mundo. Então, como é que vai ficar a velocidade em módulo? Vx, 43,3 ao quadrado, mais 25 ao quadrado. Tiro a raiz aqui. Então, se eu fizer isso na calculadora, façam aí, por favor. Então, vai ser 43,3 ao quadrado mais 25 ao quadrado. 43,3 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Tira a raiz. Deu 49,999999. Né? Deu 49. Então, a nossa velocidade em módulo, nesse caso, deu 49,99999, vai embora, metros por segundo. 49,999 é 50 que nós começamos aqui. É a mesma coisa, tá? Tudo bem? Então, isso daqui é uma questão de arredondamento. Muito bem. Uma coisa importante que vocês precisam se acostumar com a calculadora é o seguinte. Olha só. Tem algumas dicas, né? A calculadora de vocês, elas precisam estar no módulo degree, né? Ou seja, a gente precisa... Deixa eu ver aqui. Olha só. A calculadora de vocês,
vocês precisam deixar ela no formato degree, ou seja, ângulos, né? Degrau. Olha só. A tela da calculadora de vocês é assim, ó. Aqui em cima aparece os números, né, que vocês estão fazendo os seus cálculos. Embaixo os dígitos. Muito bem. Aqui em cima precisa aparecer a letra D. Certo? Se aparecer a letra R, significa que está em radianos. Não, 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 não. Tem que usar em graus. Isso daqui não pode. Tem que configurar para você usar em graus, senão usando os seus aqui vai sair totalmente errado. Tá? Você tem que usar a configuração D de degree. Como que a gente chega nessa configuração? Bom, vocês fazem o seguinte. Na maioria das calculadoras, tem a tecla chamada MOD, né? Então, você aperta uma vez, aperta a primeira vez, tá? Quando você aperta a primeira vez, vai aparecer Comp 1, SD 2, Reg 3. Aí, o que você faz? Você aperta mais uma vez. Aí você aperta o mod, segunda vez. Aí vai aparecer aqui, DEG 1, RAD 2, grade ou GRA 3, tá? Vocês vão apertar na calculadora degree, D, para aparecer a letrinha D aqui em cima. Radianos não, grade não. Aperta o número 1, entendeu? Então vamos lá. De novo. Mod, primeira vez. Aí aparece Comp SD Reg. Aperta mais uma vez Mod. Aparece DEG, radiano e grade. Aperta o 1 para a letra D ficar lá em cima para vocês, tá? Para vocês poderem configurar a calculadora, senão vocês não conseguem trabalhar. Porque aí vai dar números totalmente aleatórios aí que não tem nada a ver com o nosso cálculo. Tá bom? Então, quem tem dificuldade, depois tem YouTube, tem um monte de configuração aí, cara, porque assim, por exemplo, a minha calculadora é uma calculadorinha simples, é uma Casio, tá vendo? Bem simplesinha. Essa calculadora aqui é o suficiente para você fazer todo o curso de engenharia, arquitetura, o que você quiser. Não precisa ser aquelas calculadoras absurdas, né? Aquelas HP da vida. Eu comprei uma HP quando eu fiz a faculdade minha e usei poucas vezes. Não usei muitas vezes, não. Tá? Mas essa Casio resolve o problema de qualquer graduando aí durante todo o curso. Tá? Então não se preocupa com calculadora excepcional, não, porque a calculadora simples faz a mesma tarefa que a excepcional. Tá? Então, regra geral aí para decomposição vetorial é isso daí que eu apresentei para vocês. Tá? Muito bem. Então, agora a gente já pode partir para os exercícios. Né? Bom, deixa eu voltar na tela inicial, né, gente? Deixa eu ver como é que está a minha lousa. Minha lousa ela entorta para um lado, entorta para o outro. Só Deus na causa aí para ajudar, hein? Mas vamos tocando. Olha só. Bom, então deixa eu abrir de novo o exercício, né? Esse é o exercício que eu vou começar com vocês, tá? Ah, deixa eu dar um recado para vocês. Eu, como coordenador da engenharia mecânica, eu passei um cronograma para os professores
antecipando todas as atividades, para não deixar para a última semana. E tampouco para os próximos 15 dias. Porque, na verdade, o que acontece? Nós temos que cumprir o cronograma, né? Que é o cronograma institucional, que são os horários que foram definidos aí logo no comecinho do semestre. E nesse caso, deixa eu ver se o meu está fácil aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia, tá? Não sei se o meu está aqui, se está nessa pasta ou está na outra. Calendário, grade, horário. Para antes. Horário, calendário, avaliação. Isso aqui antes. Bom, aqui se vocês puderem observar, eu tenho as disciplinas, tá? Do curso de engenharia. Então, tem Física 3, projetos auxiliares do computador, fundamentos de hidráulica, cálculo, fundamentos de ciência de calor e massa, mecânica, estatística. E aí, o que eu fiz? De acordo com o calendário, o nosso calendário do semestre, tá? Nós temos que definir as datas das avaliações Q2, porque nós temos prazos para a gente poder entregar as avaliações, que é dia 10 de junho. Tá? E aí, para a gente não cometer o mesmo erro de colocar muita tarefa em tão pouco tempo para vocês fazerem, como avaliação P1 e P2, então eu disponibilizei aqui uma pequena grade para os nossos professores trabalharem ao longo do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, no mês de maio, tá? Dando um tempo de pelo menos 15 dias para que o aluno possa fazer as tarefas aí, para dar tempo hábil dele poder fazer essas tarefas. Essa ideia aqui foi uma ideia da Renata e eu gostei e trouxe para a engenharia mecânica. Mas essa aplicação aqui das avaliações, ela só terá validade caso o governo federal ou o governo estadual estenda o prazo de quarentena, pelo menos para as aulas. Né? A gente não tem uma definição ainda por concreto, a gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 11. Mas, por pior das hipóteses, então eu já preparei o meu cronograma para poder dar um fôlego a mais aí para vocês poderem fazer as tarefas, que é o caso da engenharia mecânica. Para vocês da engenharia da arquitetura, aí é o coordenador de vocês que vai colocar para nós uma data para que vocês possam fazer as tarefas e entregar no período certo para a gente poder fazer a P2, caso a quarentena se estenda para até julho. A gente não sabe ainda como vai ficar isso, tá? Então, eu já estou me antecipando e tentando aí ajudar os alunos no sentido de estender o prazo de devolução das tarefas para dar tempo hábil deles poderem trabalhar. Isso é o exemplo que eu estou dando para vocês da engenharia mecânica. Para a arquitetura, aí é o coordenador de vocês que deve nos orientar, nós professores, para que seja definida as datas aí de entrega das tarefas e devolução, tá? Então, isso daqui é só um comentário que eu fiz aí para poder ver como que nós estamos trabalhando na engenharia mecânica e aí cada coordenador trabalha com o seu curso, né? Tá? Enfim, então vamos lá. Voltando na nossa tarefa, então olha só. Um corpo sólido foi lançado a partir do solo para cima, com um ângulo de 60 graus em relação horizontal, com velocidade de 400 metros por segundo. Ele falou para a gente adotar G igual a 10 e pede-se o tempo em que o corpo leva para atingir a altura máxima em relação ao solo. E aí, quando eu souber do tempo, ele quer saber qual foi a altura máxima
e o tempo gasto para atingir o solo, ou seja, subiu e desceu. E o alcance máximo, e a velocidade do corpo no instante t igual a 8 segundos. Bom, primeiro eu vou fazer aqui um desenho, enquanto isso vocês vão dando uma olhada no enunciado, que é já que eu coloco para vocês verem, tá? Como vai ficar isso. Acho que eu vou fazer junto com vocês, que é melhor, né? Para vocês poderem acompanhar. Bom, então olha só. Ele disse que esse objeto ele sai numa velocidade, né, de 400. Então, essa é a minha velocidade de saída, 400 metros por segundo. Tá certo? Aí, o que acontece? Ele diz para nós o seguinte. Ele faz uma pergunta. Aqui é a minha altura, né? E aqui é a minha distância, ou seja, a distância x, que é o que ele quer saber, né? Então, essas são as perguntas que ele fez, tá? Mas ele deu algumas informações importantes. Ele disse o seguinte, olha que coisa legal. Ele disse que essa velocidade, ela tem uma saída de 400 metros por segundo. Mas ela forma um ângulo, né, em relação à componente Vx de 60 graus. Eu acho que é isso mesmo, 60, né? 60 graus, tá? Então, aqui é 60 graus, ok? Então, olha só. A componente principal da velocidade forma um ângulo de 60 graus em relação à horizontal. Se eu tenho 60 para a horizontal, eu preciso saber quanto vale também a minha vertical, que é a minha VY. Tá? Então, olha só. O objeto saiu daqui numa velocidade de 400. Saiu. Esse objeto ele vai fazer uma trajetória assim, né? E vai cair lá na frente. Então, ele vai cair quanto lá na frente? Não sei, vamos ver. O que vai dar isso daí ao longo do tempo, né? Então, olha que coisa bacana. Aqui atrás, a minha posição inicial, que é igual a zero. Tá? E a minha altura também ela é igual a zero. A primeira coisa que ele quer saber é o seguinte. Ele quer saber, de acordo com as perguntas que ele fez, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele quer saber o tempo que leva para atingir o solo. Né? Então, vamos lá. Para mim atingir o solo, não. Quanto que é? Que perguntou aqui? Para... Não, antes disso. É que eu tenho uma tela na frente aqui, eu tenho que mudar. Tá. Quanto tempo demora para atingir a altura máxima? Muito bem. Então, e ele quer saber a altura máxima também, né? Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu abrir a tela de novo. É que eu não estava enxergando aqui. Fica na frente de mim e eu não consigo ver. Olha só. Vamos saber. Vamos achar a componente Vx. A componente Vx, a gente sabe que é o módulo da velocidade, né, vezes um ângulo. Esse ângulo a gente sabe que é 60. Só que x e a velocidade principal tem um ângulo aqui no meio. Esse ângulo é o companheiro, porque ele aparece. Se é o companheiro, ele é cosseno. Tá certo? Muito bem. Então, Vx será igual a módulo, que é 400, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60. Eu vou fazer na minha calculadora para ver quanto vai dar isso, né? Então,
Eu tenho lá cosseno de 60, que é 0,5. 0,5 vezes 400, 200. Então, Vx meu é 200. 200 metros por segundo. Então, Vx é igual a 200 metros por segundo, tá? Agora, vamos ver quanto vale Vy, né? Vamos ver quanto vale Vy. Vy. Como que eu faço para achar Vy? Mesma coisa. Vy é igual ao módulo da velocidade vezes o ângulo. O ângulo nós sabemos que é 60. Só que não aparece nada aqui para mim. Se não aparece nada, é seno. Então, é seno de 60. Tá? Então, como é que vai ficar? Dy é igual. O módulo é o mesmo, 400. Vezes seno de 60. Então, a velocidade Vy vai ser igual a seno de 60 vezes 400. 346,4 metros por segundo, tá? Então, aqui é 346,4. Vou pôr aqui em cima que é melhor, né? Aqui está meio bagunçado o negócio aqui. Não gosto de bagunça, não, porque senão a gente se perde. Dy é igual a 346,4 metros por segundo, tá? Então, eu descobri quanto vale Vx e quanto vale Vy. Muito bem. Olha que coisa legal. Ele quer saber, né? A primeira pergunta que ele faz é o seguinte. Deixa eu dar uma lida aqui. O tempo que leva para atingir a altura máxima do Sol. Muito bem. Então, vamos lá. A altura máxima, a relação de altura máxima está relacionada com a velocidade Vy, tá? Está relacionada com a velocidade Vy. Por que Vy? Porque, ó, Vy é para cima, a altura para cima, tá certo? Então, quanto tempo demorou para sair aqui? Aqui é o meu t igual a 0, aqui é o meu t inicial igual a 0 segundos. Ele quer saber o tempo aqui em cima, ó. Quanto é o tempo aqui, ó? Quanto tempo demorou para sair daqui e chegar aqui? Então, essa subida está relacionada com o Vy, tá? Então, vamos lá. Se está relacionado com o Vy, eu acho que é a pergunta A, ele quer saber o tempo. Então, é Vy é igual a Vy inicial mais ou menos G, que é a gravidade, vezes o tempo. Notem que eu coloquei aqui mais ou menos. Por que mais ou menos? Bom, a aceleração da gravidade, ela tem sentido de orientação positivo para baixo, tá certo? Então, está para baixo. Para baixo é positivo. Como o veículo está subindo, tá certo? Ele está subindo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber quanto vale a velocidade subindo. Subindo, então, eu uso o valor negativo, porque ele está contra a força da gravidade. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Quanto vale o meu V0Y? V0Y é a saída aqui, ó. A saída minha vale 346,4. Menos 10, que é a força da gravidade, vezes o tempo. Tá? Muito bem. Agora, eu não coloquei nada aqui, porque aqui é a velocidade inicial. E a velocidade final, Y? Final é lá em cima. Lembra que aqui em cima, a velocidade Vy, que é a final, é igual a 0.
Tá? Aqui em cima, nesse ponto mais alto, a velocidade dy final é igual a 0 metros por segundo. Aqui é a inicial, que tudo começa aqui, ó. E aqui é a final, da velocidade dy. Então, por isso que eu deixei aqui, por enquanto, em branco, para vocês entenderem. Aqui é 0, tá? Muito bem. Então, eu tenho que isolar esse termo aqui, ó. Então, eu vou pegar esse cara e jogar para cá, vai ficar menos 346,4 e dividir por 10. Isso vai dar 34,6 segundos, né? Menos 10, porque tem um sinal de menos aqui. Tempo é igual a 34,6 segundos. Então, para ele sair da parte de baixo, certo? De 0 e chegar na altura máxima, ele foi subindo, 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 subindo. Gastou 34,6 segundos. Tá? Então, essa é a resposta A. Muito bem. Aí, ele quer saber o seguinte. A questão B, né, deixa eu ver que hora que é aqui, porque senão, 22 e 17. Vamos responder pelo menos a questão B, depois a gente volta na próxima aula a gente volta nesse assunto. Deixa eu ver se falta muito. Não falta muito, não. Bom, ele quer saber a altura máxima. A altura máxima, a gente já sabe, né? A gente já sabe que o tempo que ele gastou foi de 34,6 segundos, tá? Muito bem. Então, olha só. Como que eu faço para achar a altura máxima? Eu poderia usar aquela equação assim, ó. H é igual a H0 mais V0Y. Opa, H eu não tenho. H0 é 0. Mas o H eu não tenho. É o que ele está querendo. Então não dá para usar essa equação. Tem que usar outra. Tá? E tem uma outra equação que nós descobrimos, que dá para usar também, que é a equação de Torricelli, que eu passei para vocês já. Né? A equação de Torricelli, só lembrando, ela é igual a questão B, né? B é igual a VY final ao quadrado, mais é igual a velocidade 0y inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a taxa diferencial de altura, ou seja, a altura máxima. Tá? Vamos ver se a gente acerta? Então, olha só. A velocidade Vy é a final, ela é 0. Então, continua sendo 0. 0 ao quadrado. Tá? Já a velocidade V0y, que é a inicial, que é essa daqui, ela vale 346,4. Então, é 346,4 ao quadrado. Aí, de novo, aparece aqui menos e mais. Como nós estamos subindo, né, estamos indo contra a aceleração da gravidade, significa que é menos, tá? Menos 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura. Muito bem. Eu preciso ver quanto dá isso ao quadrado e jogar para cá no sinal. Então, vai ficar assim. 346,4 ao quadrado. Dá 19.992. Vou jogar ele para cá já. Então, vai ficar menos 19.000. Não, 119.000. Menos 119.992,9. Esse é o sinal de igual. Peguei esse cara e joguei para cá. Ficou negativo, tá vendo? 2 vezes 10, 20. Então, menos 20 jogo para cá e continua sendo menos 20. Dividido por menos 20. Igual a taxa de altura. A taxa de altura, eu vou dividir isso por 20.
ele dá 5.999 metros de altura. Tá? Então, olha só. A altura do meu objeto é 5.999 metros. Muito bem. Então, essa foi a questão, a resposta B. Aí, ele continua. Ele quer saber o tempo total. Qual foi o tempo total? O tempo total, ó, resposta C. Ele quer saber o tempo total. Tempo total. Tempo total. Tempo total, gente, se o meu objeto ele tem uma velocidade x e uma velocidade y constante, ele tem o tempo de subida e o tempo de descida. É exatamente igual. Se ele não tiver restrição nenhuma, ele vai manter o mesmo tempo. Tá? Então, o tempo de subida mais o tempo de descida. Quanto foi o tempo de subida? O tempo de subida, nós sabemos, foi de 34,6. Mas, e quanto é o tempo de descida? O tempo de descida é o mesmo. Ele gasta 34 para subir e depois 34,6 para descer. É exatamente igual. 34,6. O tempo total é lógico. Se ele não tiver restrição nenhuma pelo caminho, né? Então, é 34,6 vezes 2. 69, 69,2. 69,2 segundos. Esse foi o tempo total da trajetória toda. Não é só da subida, é a metade desse tempo. Depois tem a outra metade lá que dá o dobro, né? A questão dele, ele pergunta o quê na questão dele? Ele quer a distância, né? Ele quer a distância. Vamos ver aqui. Ele quer o alcance total. Ele quer saber quanto vale esse x aqui, ó. Esse x aqui, ó. Muito bem, então vamos lá. Ele quer saber quanto vale esse x. Muito bem, para a gente saber quanto vale o x, né, a gente precisa da equação que define o comprimento. A equação que define o comprimento é x final, que é esse cara aqui, igual x inicial, que é esse cara aqui, mais a velocidade x vezes o tempo. Tá? Muito bem. A minha posição inicial é zero. Então, aqui é zero. Então, olha só. Aqui é zero, né? Porque tudo começa aqui, ó. Aqui é zero. Então, o que vai sobrar para nós? Vai sobrar a posição final, que é zero. A velocidade x é essa, ó. Essa daqui. Olha que coisa linda. Essa velocidade, nós achamos ela lá no comecinho. É essa que vai ter força para jogar ele lá na frente. Essa velocidade que vai ter força para jogar ele lá na frente. Então, é 200 vezes o tempo. Só que o tempo não é só a metade. O tempo é o tempo total, né? Para ele fazer todo o trajeto. O tempo total é de 69,2. 69,2. Então, a posição final será de... Cadê minha calculadora? Será de 69,2 vezes 200. 13.840. Ou 13 quilômetros, né? 13.840. Vai ser isso mesmo? Isso. Metros. Então, olha que legal. Eu tenho uma velocidade de arranque aqui de 40. Aí, numa inclinação de 60,
saio com uma velocidade x de 200 e uma velocidade y de 336. Se eu quiser ir mais para longe, vocês acham que é possível? Sim, claro que é. Por exemplo, se eu mudo esse ângulo aqui, isso é claro, né, gente? Por exemplo, você quer acertar uma manga. Uma manga que está lá no pé. Então você tem que jogar para cima, né? Porque aí o que acontece? Você joga toda a sua força para cima. Porque se você inclina essa velocidade para baixo, você está pegando essa velocidade e jogando para x. Então ela vai cair mais pertinho. Então, quanto mais inclinado para cima, mais longe vai. Tá? Porque ela ganha o quê? Distanciamento. Tá? Muito bem. Aí, qual que foi a última pergunta que ele fez? Ah, ele quer saber, né, qual é a velocidade VY, velocidade modular, né? Que é a última pergunta que ele faz. Deixa eu ver aqui. O alcance do... ele quer saber o alcance, a velocidade do corpo no instante igual a 8. Tá, muito bem. Ele quer saber a velocidade do corpo no instante igual a 8. Então tem que ser um pouco antes aqui, né? Porque no total aqui dá 34, aqui dá a metade do tempo. Desculpa, o total é 69, a metade é 34, então tem que dividir por 10 mais 10. Então, quer dizer, ele quer saber da velocidade logo aqui embaixo, né? Logo na saída, tá? A velocidade Vx vai ser sempre constante. O que vai mudar é a velocidade Vy. É ela que muda. Tá? Eu vou deixar para fazer isso na próxima aula, porque faltam 12 minutinhos, né? Está acabando já. Tá? Então, ok. Bom, gente, deixa eu tirar essa tela aqui. Muito bem. Muito bem, bem, bem. Deixa eu tirar essa tela também. Essa daqui. Ok. Bom, então, olha só. Me lembre na próxima semana de responder a próxima questão, que é a questão E, né? Ele quer saber qual a velocidade num tempo igual a 8 segundos, que é o que ele estava perguntando, tá? Muito bem. Então, feito isso, deixa eu ver quem estava hoje aí. Muito bem, galerinha, é isso aí. Gente, então olha só. Em relação à questão das avaliações T2, eu vou aguardar um comunicado do coordenador, tá? Ele que define como que nós vamos resolver as questões, né? Como que nós vamos fazer. Com relação ao pessoal da mecânica, eu já fui soltando alguns exercícios para eles ir fazendo e considerando algumas notas também, né? Isso já ajuda um pouco. Agora, a do Dodô, eu tenho que esperar um pouco e ver o que ele vai resolver, tá? Muito bem. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, se está tudo esclarecido para vocês. Esse vídeo eu consigo colocar lá no YouTube porque eu mudei aqui o método de gravação, porque o programa que a faculdade me passou não está dando muito certo no meu computador. Eu não sei se é problema de formatação, se é problema de compatibilidade, então eu estou tendo muita dificuldade aqui, tá? Mas na forma como porque agora, se eu for gravar do jeito que está aqui, ou mostrando a tela, vai ficar tudo escuro para vocês, né? Que é o que realmente estava acontecendo aí nesses últimos dias, tá? Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu agradeço aí a participação de todos vocês, né?
Fiquem com Deus e se cuidem aí para nesses próximos dias, tá? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.